Oi, tudo bem? Meu nome é Yulia, sou uma russa da Sibéria que mora aqui em Fortaleza. Meu país é muito frio, especialmente Sibéria e uma parte da Rússia, super frio, você pode encontrar temperatura menos 40 graus. Desde a infância eu nunca gostaria de morar no frio. Eu sempre sonhava morar num país mais quente, perto do mar, comer frutas todo dia. E agora eu cheguei no Brasil e eu acho que eu vou ficar. A vida na Rússia é muito difícil. Na Sibéria, a gente sempre mora no apartamento durante o ano e durante o verão a gente muda para a casa de verão. Praticamente cada família russa tem uma hortinha, tem uma casa de verão onde você pode crescer alguns legumes, você pode descansar um pouquinho, que crianças podem brincar. Essa vida é totalmente diferente, você esquece total seu programa da escola, você esquece sua vida totalmente para morar esses 3 meses de verão. Você aproveite, na verdade. Aqui no Brasil, a vida é totalmente diferente para mim. E a primeira coisa que eu achei muito diferente é o povo. O povo do Brasil é muito simpático. Primeira vez que eu encontrei essa simpatia, quando eu fui no doutora, ela nem sabia falar inglês, ela falou um pouco português, um pouco inglês comigo e ela conseguiu entender que eu estou muito estressada. Não sei como, mas ela perguntou: tudo bem com você, meu amor? Você está feliz quando você chegou no Brasil? O que você fez e como você chegou? Você precisa de alguma coisa? Vou te dar meu número. Eu comecei a chorar, porque na Rússia a gente é mais rígido, mais duro. O povo mais duro, ninguém vai te perguntar como você se sente. Quando eu cheguei aqui, eu sempre sofri de ataques de pânico a minha vida inteira. Mas na Rússia a gente normalmente fala: tudo vai dar certo, todo mundo trabalha e você trabalha. Tem que trabalhar, sua mãe trabalha e você tem que trabalhar também. Aqui no Brasil, o povo entende um pouco diferente, um pouco mais profundo para mim. Sempre pessoas me perguntam: mas como você se sente? Você se sentiu bem hoje? Como você acordou? Essas coisas me fazem sentir como uma pessoa muito especial. Por isso eu acho que eu quero morar no Brasil. Eu gosto de encontrar pessoas que, na verdade, têm interesse no que acontece dentro de mim. E, na verdade, eu achei que eu me mudei desse jeito. Quando você não se preocupa com outros, você não encontra pessoas profundas. É quando você começa a se preocupar, na verdade, pensar: o que eu falei foi do jeito errado ou certo? Se eu machuquei alguém, você encontra pessoas mais interessantes na sua vida, você atrai pessoas diferentes. Quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei para trabalhar no turismo. Eu trabalhei mais de 10 anos no turismo, eu morava no Egito para 10 anos e cheguei aqui para compartilhar minha experiência numa pousada e escola de kitesurfing. A primeira temporada foi ótima, eu trabalhei com muitos estrangeiros, eu gostei tanto, eu nem falava nenhuma palavra português, só inglês. E eu pensei que eu achei meu paraíso. E depois de 6 meses, todo esse paraíso acabou, a pandemia chegou e eu fiquei parada quase um ano sem trabalho. Na verdade, eu me senti desesperada. Eu encontrei muitos desafios porque eu não conseguia entender ninguém, nem ir na farmácia comprar coisas, porque sem língua você não consegue se virar aqui no Brasil. Eu comecei a estudar. Aí eu comecei a estudar, eu achei Universidade do Ceará, eu achei professor, eu comecei a escrever meus primeiras mensagens em português: se você tem curso, quem pode me ajudar. Eu estava com muita vergonha de falar, na verdade. O que mais? Isso foi meu primeiro desafio, é língua. Pessoas aqui falam muito rápido, especialmente aqui no Ceará, pessoas cortam metade de palavra e jogam fora. Então, para mim, se você aprende no livro, depois na rua você nunca vai entender o que você aprendeu, porque ninguém fala do mesmo jeito. Então, eu achei uma professora do São Paulo, ela me ajudou bastante com pronúncia. Outro desafio para mim é comida. Eu nunca comia carne vermelha. Eu nunca tomava nenhum shot. Eu sei, eu sou russa, mas eu sou uma russa errada. Eu não tomo vodka, não tomo shots, não gosto de frio.
Aí pessoas sempre me perguntam, oh, você gosta de carne, você gosta de vodka, você gosta de festas, de álcool. Desculpa, mas infelizmente eu não gosto. Foi um pouco estranho, né? Então, para mim, a comida que eu, na verdade, gostei é açaí. Essa coisa de churrasco não é minha coisa, não. Sabe, essa coisa, muito carne, tudo corta, com esse sal grosso, uma festa, tá cheio de sangue, cheio de gordura. Aí eu pensei, nossa, eu vou morrer de como? De fome, vou morrer de fome. Mas não, eu se virei. Ok, achei mais estranho. Coisa que eu achei muito estranho para mim é que brasileiros falam coisas, não quero dizer que é mentira, mas não é totalmente verdade. Eu lembro quando eu comecei a falar português, um ano atrás, eu recebi algumas mensagens tipo feedback. Yulia, você é um pouco rude. Você fala coisas um pouco rude, do jeito rude. Você fala tudo na frente, tudo pela frente. Você não guarda coisas, você fala demais, você não guarda. Eu pensei, nossa, mas eu falo a verdade. Se eu não gosto, eu falo desculpa, mas você pode fazer melhor. Esse jeito não é para brasileiros. Se você fala, você pode fazer melhor, é super crítica que ninguém aceita. Aqui é um lado positivo e negativo no mesmo tempo, sabe? Porque quando você sempre ouve, quando você sempre ouve, oh, nossa, você faz coisas maravilhosas, incríveis, você se sente melhor, né? Nossa, eu acho que sou pessoa maravilhosa, incrível, olha, tudo que eu faço, gente gosta, né? Mas do outro lado, você não dá, você não dá espaço para crescer desse jeito. Se você sempre escuta coisas boas sobre o seu trabalho, sem nenhuma crítica, você não dá espaço para crescer. E para mim, eu sempre prefiro dizer o que eu não gosto, mas o que eu aprendi, eu não sempre preciso dizer tudo na frente no mesmo tempo. Às vezes tem que guardar um pouco algumas coisas para si mesmo, né? Dar um pouco tempo para a pessoa para se acostumar comigo. Aqui no Brasil eu aprendi algumas expressões que na verdade eu não entendo 100%, mas eu adoro de usar. Por exemplo, mal de vaca. Eu não entendo o sentido totalmente 100%, mas eu gosto de usar porque isso faz todas as pessoas rir. Não sei porquê. A outra coisa é, tu tá viajando na maionese? Ele tá viajando na maionese? Isso é muito engraçado porque para mim não faz nenhum sentido. Sobre a amizade. Na Rússia não é muito fácil para fazer amizade porque pessoas sempre deixam um pouco de distância. Por exemplo, quando algum brasileiro me pergunta quantos beijos você dá quando encontra alguém na Rússia? Eu falo, 0. Você não dá nenhum beijo porque você não conhece essa pessoa. Qual beijo você vai dar? Aqui no Brasil, totalmente diferente. Você pode encontrar pessoa e ficar melhor amigo depois primeiro ou segundo encontro. Claro que essa amizade não é muito profundo como na Rússia, mas no mesmo tempo dá muito contato social. Mas eu acho que essa coisa é muito cultural. Na Rússia, pessoas são preservadas. A gente sempre prefere distância. Aqui no Brasil, não. Mas, no mesmo tempo, na Rússia é muito difícil encontrar amigos. Aqui no Brasil é mais fácil. Eu não sei por quanto tempo a gente vai ficar amigos, eu não sei o futuro. Mas agora eu gosto de encontrar essas pessoas e sentir essa amizade. Porque eu sinto muito sozinha, claro, eu moro sozinha. Eu gosto de sentir isso. O que é muito engraçado, eu encontrei muitos brasileiros que jogam videogames e que conhecem alguns palavrões russos e sempre me perguntam sobre isso. Oh, você é da Rússia? Você sabe o que é privet? Significa olá. E essa palavrão? E outra palavrão? Você sabe o que é? E começa a jogar palavrões. Aí eu morro de vergonha. Porque eu não consigo traduzir do jeito certo. Eu sempre falo, nossa, por favor, não fala para ninguém que você aprendeu tudo isso quando joga com russos. Aí eu queria dizer alguma coisa que me deu um choque são mulheres brasileiras, porque eu nunca encontrei tantas mulheres com qualidades, com educação, com muita força.
Já encontrei mulheres empreendedoras e mães, e mulheres que fazem negócio, que fazem tudo possível na vida. Na verdade, me dá muita inspiração, porque na Rússia, deixa eu pensar como explicar, eu não quero dizer coisas ruins, mas, por exemplo, na Rússia existe muito machismo. Eu sei que aqui no Brasil existe também, mas mulheres aqui eu achei mais poderosas. Eles sobrevivem a esse machismo do jeito melhor. Eles sabem como se cuidar, como cuidar da família, dos filhos, da emprega, no mesmo tempo. E tudo isso me dá muito choque. Eu se achei outra pessoa agora. Eu aceitei si mesmo, aceitei seu corpo, porque eu vi muitos exemplos positivos. Eu aceitei meus erros e tudo isso aprendi das mulheres. Especialmente quando eu cheguei aqui em Fortaleza, eu me mudei 5 meses atrás. Aí comecei a estudar na escola de Banyuitosa e lá eu achei muitos amigos, como você fala, de coração. Eu encontrei muitos amigos incríveis, pessoas que começam do zero, que fazem tudo possível para sobreviver esse tempo difícil e no mesmo tempo, na mesma época, eles fazem tudo para ajudar para outros. Então, essa a característica brasileira, ajudar, ter muito simpático, essa característica me dá muita vontade de ficar aqui no Brasil e continuar a buscar amizades e fazer meu negócio, continuar a trabalhar com as pessoas, porque pessoas aqui no Brasil têm muita força, mais do que nos outros países eu encontrei. No ano 2019 eu cheguei no Brasil para trabalhar no turismo. A primeira temporada na pousada e escola de kitesurfing foi incrível, ótimo. Eu gostei tanto, eu pensei, eu já achei meu lar, eu achei meu trabalho, eu achei meu país, eu achei minha vida aqui. E depois de 6 meses tudo isso acabou, como pandemia. Eu fiquei parada quase 1 ano, sem trabalho, sem turistas. Eu fiquei muito desesperada. E eu decidi, se eu não posso trabalhar com as pessoas, eu vou começar a trabalhar com animais. Eu fui na escola de Banyuitosa, eu comecei a estudar passo a passo com meu português bem básico. Eu estudava todo dia e depois de 2 meses eu passei exame quase como excelência, vamos dizer. Para estrangeira eu acho que eu passei como excelência. Eu gostei tanto desse trabalho. Eu sobrevivi muitos medos para fazer esse trabalho, para trabalhar no domicílio, para banhar animais, entrar em contato com pessoa, escrever primeira, sem saber muito português, como escrever primeira, como oferecer meu serviço. Foi muito difícil para mim, mas agora eu sinto muito seguro com esse trabalho. Esse trabalho me dá muito força no dentro. Depois de alguns meses, eu senti alguma falta de novo. Eu pensei, muito bem, eu trabalho com animais, eu encontro pessoas, mas tem alguma coisa que eu ainda procuro? Eu comecei a fazer comida russa e oferecer para brasileiros. Isso mudou minha vida totalmente. Eu comecei no meu prédio, e depois no meu bairro, e depois eu fiz uma página no Instagram. Eu encontrei tantos brasileiros que sabem alguma coisa sobre Rússia, eu nunca imaginei. Pessoas que foi para futebol, que gostam de jogar videogames, pessoas que fez intercâmbio, por exemplo. Eu nunca sabia que tantos brasileiros fazem intercâmbio na Rússia. Quase cada segundo brasileiro sabe algumas palavras em russo. Isso é incrível, porque eu acho que nenhuma pessoa na Rússia sabe nenhuma palavra brasileira. Eu achei muitos amigos desse jeito. Quando eu começo a dizer, olha, eu faço comida russa, algumas pessoas me falam, na verdade eu já provei, eu já experimentei, eu gosto. É muito engraçado para mim. Eu nunca imaginei, na verdade. Vamos dizer assim, agora eu sinto como eu saí da garrafa. Eu estava morando, vamos dizer, dentro da garrafa, e agora eu saí da garrafa. E agora eu me sinto muito livre e, no mesmo tempo, um pouco perdida. Foi 3 meses desde eu terminei meu curso, eu já ganhei experiência na profissão, eu já ganhei meus clientes e agora no futuro eu acho que eu vou abrir meu próprio negócio. Estou pensando se abrir uma loja de banho tosa ou abrir um hotel de pet, mas eu tenho certeza que eu vou continuar a trabalhar com animais. Eu acho que agora todo mundo vive numa insegurança, incerteza. Todo mundo quer
aproximar com outras pessoas, mas não tem como. Mas, no mesmo tempo, essa pandemia deu uma chance para repensar toda a nossa vida, como a gente pode perder qualquer pessoa muito rápido e a gente pode ganhar muito rápido também. Isso acontece rápido, mas a gente tem que se preocupar como a gente trata outras pessoas. Então, agora, eu penso muito sobre isso. Como eu trato pessoas? Qual tipo das pessoas eu quero encontrar no futuro? Como eu quero se ver no futuro? Essa pandemia me deu uma chance para parar, repensar e continuar. Na verdade, é assim. Eu lembro quando eu cheguei no Brasil, eu vi tantos negócios das mulheres e eu pensei, nossa, qualquer pessoa pode abrir seu negócio muito fácil, muito rápido. Você só tem que pensar e começar. Eu já vi mulheres que abriram negócio de laços, de joias, de comida, de sucos. Qualquer coisa que você pode vender, você na verdade pode ganhar dinheiro. Isso dá muita inspiração. E para mim, eu acho que eu quero continuar a compartilhar essa ideia de comida russa, comida internacional, porque eu gosto quando a gente come juntos. Quando a gente come juntos, eu acho que a gente se sente muito seguro. Então, para mim, no futuro, com certeza eu vou continuar a banhar seus cachorrinhos, não se preocupe, gente. E outra coisa, eu vou continuar a fazer comida maravilhosa para todos vocês, porque eu achei muitas pessoas que se viram meus amigos depois de primeira comida, de primeiro prato, comida de primeiro prato. Se você curtiu minha história e se você achou interessante, você pode se inscrever no nosso canal Bem Brasileiro.